terceiro ano, vamos dar continuidade à nossa aulinha de História. E na nossa aula passada a gente conheceu um pouquinho dos trabalhos que antes eram realizados e hoje em dia a gente não vê mais esses trabalhos eles sendo realizados. Não precisa mais desses trabalhadores para realizar determinados tipos de trabalho, como um acendedor de lâmpada de poste, na verdade, que é o que mais me chama a atenção. Vamos falar um pouquinho sobre alguns desses trabalhos ainda de antigamente. Antigamente, no tempo que o Brasil era colônia de Portugal, as pessoas mais ricas, elas trabalhavam nos cargos públicos mais importantes. Elas eram donos de terra, donos de escravo, certo? Donos de propriedades grandes, de estabelecimentos comerciais grandes. Então, isso ficava para as pessoas que eram mais ricas da sociedade, as pessoas mais importantes. Já as pessoas mais de classe média, que não eram nem ricos nem eram pobres, certo? Eles ficavam responsáveis por outros tipos de trabalho. Eles eram considerados trabalhadores livres, porque eles não eram escravos, certo? E eles trabalhavam como carpinteiros, como sapateiros, como artesãos, eles trabalhavam dessa forma. E ainda existiam alguns trabalhadores que tinham suas funções especializadas, como joalheiro, como cirurgiões, os farmacêuticos, certo? Agora a gente já vai entrar no novo assunto. Vamos falar agora um pouquinho sobre o lazer e a cultura nas cidades, certo? A gente sabe que o nosso país ele é rico em cultura, porque a gente sabe que também teve uma mistura de povos muito massa aqui, não é verdade? Tia sempre conversa com vocês sobre isso. Então, o lazer, a cultura, ela já existia desde o tempo que o Brasil é colônia de Portugal. Porque quando os africanos eles vieram para cá, eles já trouxeram com eles a sua cultura. E aí eles faziam entre eles essa festividade, não deixaram a cultura se apagar. Então aqui sempre existiu essas festividades, lazer, brincadeiras entre as crianças, que eram costume da região de onde eles estavam. Os escravos, a gente sabe que eles tiveram uma vida muito dura aqui, mas eles não deixaram a cultura deles morrer, que era uma forma de calmaria para eles também, realizar entre eles aquela tradição. E hoje essas manifestações, elas fazem parte da nossa cultura. Então eles se encontravam, dançavam, cantavam músicas, brincavam entre si. E a exemplo disso, muitos historiadores, que são pessoas que estudam a história do nosso país, dizem que foi assim que nasceu o samba. Com essa reunião entre os escravos, essa brincadeira, acabou nascendo o samba. Olha que legal. Uma das coisas pelo qual o Brasil é mais conhecido lá fora, o samba. Mas não só foi isso não. Vocês acreditam que existia artistas negros também? Existia. Nossa cultura brasileira também tem muitos artistas negros. Em Minas Gerais, por exemplo, a produção de artes lá sempre foi muito efetiva, sempre aconteceu em massa, muito grande a produção de arte. E aí, muitos escravos e descendentes de escravos fazem parte dessa grande produção artística da arte. E aí existiam músicos, existiam escultores, tudo que envolve a arte, eles estavam presentes, fazendo e construindo entre si. E no livro de vocês, vem trazendo uma curiosidade muito importante sobre um rapaz chamado Aleijadinho. Era o apelido dele, na verdade. Ele se chamava Antônio Francisco Lisboa. Ele era descendente de escravo, porque sua mãe era escrava e seu pai era português, certo? E ele é um dos grandes nomes em esculturas hoje no nosso país. Ele fez várias esculturas bastante conhecidas e vocês vão ver e vão estudar durante toda a vida de vocês, não só agora no terceiro ano. Vocês vão ver no quarto, no quinto, no sexto, no oitavo, no nono. Para sempre vocês vão estar vendo falar desse rapaz. E ele era descendente de escravo. E ele era um dos grandes artistas, certo? Hoje, lá na cidade onde ele estava, em Ouro Preto, tem várias esculturas deles. E isso atrai fortemente os turistas para lá, para conhecer e ver essas obras que ele produzia. Olha só como é interessante. Então, botem na página 31 e observem lá algumas das esculturas feitas por Aleijadinho. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijão e até nossa próxima aula.